Olá, seja bem-vinda a mais um momento de descanso e fé. Aqui você pode respirar fundo, deixar o peso de lado e ouvir histórias que te lembram com ternura que Deus continua escrevendo coisas novas em todo momento da nossa vida. Vou pedir para você relaxar, respirar fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando, preenchendo o seu peito e aos poucos saindo, levando embora o peso do dia, as comparações, as cobranças, as pressas que te cercaram, porque agora é só você e Deus. Enquanto o mundo lá fora desacelera, permita-se descansar. Feche os olhos se você quiser. Deixe que cada som te envolva como um abraço. Hoje nós vamos acompanhar mais um capítulo da vida de Clara, uma mulher como tantas que se viu presa num ciclo de comparação e insatisfação. Enquanto Clara olhava as redes sociais, parecia que todas as outras mulheres estavam vivendo o sonho que ela ainda esperava. Casamentos, viagens, conquistas, sorrisos perfeitos. E aos poucos, o brilho dos outros começou a apagar a luz que existia dentro dela. Mas o Senhor tem um jeito doce de nos encontrar. Às vezes, esse encontro é no silêncio. Às vezes, esse encontro são nas pequenas coisas. E é nesse encontro silencioso que a nossa história de hoje começa. Nos últimos meses, Clara tinha desenvolvido um novo hábito, quase automático. Sempre que terminava o expediente, ela se jogava no sofá, abria o celular e deslizava o dedo pela tela, como quem folheia uma revista de vidas alheias. Eram casamentos, viagens, anúncios de gravidez, promoções no trabalho. Cada publicação parecia vir com uma legenda parecida. Deus é bom o tempo todo. Clara sempre sorria ao ver as conquistas das amigas, mas em algum ponto entre o sorriso e o suspiro nascia uma pontinha de comparação. Não era inveja, era aquela sensação confusa de que a vida dos outros parecia avançar em uma velocidade que a vida dela não acompanhava. Ela tentava se convencer de que era só uma fase. Mas à noite, enquanto escovava os dentes, olhava para o teto antes de dormir, a pergunta voltava em silêncio: será que eu fiquei para trás? Durante o culto de domingo, a pastora comentou algo sobre contentamento nas pequenas coisas. Clara concordou com a cabeça, mas ela sentiu o coração mudo. Ela sabia que tinha muito a agradecer e mesmo assim, às vezes, parecia faltar algo que ela nem sabia nomear. Na semana seguinte, enquanto tomava café na copa do trabalho, Clara ouviu duas colegas comentando sobre o casamento de uma amiga em comum. As duas falavam animadas sobre o vestido, o buffet, a decoração, e Clara sorria, mas por dentro ela sentia como se uma pontinha de areia tivesse entrado no coração. Pequena, incômoda, insistente. Quando ela chegou em casa, abriu o Instagram e lá estava a mesma amiga, agora de lua de mel, com a legenda: vivendo o melhor tempo da minha vida. Clara curtiu a foto, mas logo depois travou o olhar no
próprio reflexo na tela preta do celular. O rosto cansado, o cabelo preso às pressas, a pia cheia de louça atrás. Era como se a vida dos outros tivesse filtros e trilha sonora e a dela fosse sempre em silêncio, sem cor, sem movimento. Nos dias seguintes, começou a se pegar evitando abrir as redes, mas quando abria, caía no mesmo ciclo: comparação, culpa por se comparar e uma oração breve, tentando se convencer de que Deus tem um tempo para tudo. Só que no fundo, esse tempo começava a parecer distante demais. E o que mais doía não era a falta do que via, era a sensação de que talvez tivesse desperdiçado chances. Que se ela tivesse feito escolhas diferentes, talvez estivesse postando sorrisos e conquistas. Clara começou a se afastar não de propósito, mas aos poucos, quase sem perceber. As mensagens das amigas ficavam sem resposta. As conversas no grupo da igreja, que antes a faziam rir, passaram a parecer barulhentas demais. E os convites de fim de semana, que antes animavam, agora vinham acompanhados de um cansaço que ela não sabia explicar. Ela dizia para si mesma que só precisava de um tempo. Mas no fundo, o tempo só aumentava o vazio. Durante um almoço em família, a mãe comentou sem maldade, mas com aquela sinceridade que só as mães têm: "Filha, você anda tão diferente, parece distante." Clara deu um sorriso rápido, mudou de assunto e seguiu comendo. Mas a frase ficou ali, latejando entre os pensamentos que ela tentava calar. À noite, rolou o feed por alguns minutos e viu outra conhecida com uma legenda simples: "Gratidão por tudo que Deus tem feito." E pela primeira vez, Clara sentiu raiva da palavra gratidão. Raiva por não conseguir sentir o mesmo. Raiva por não enxergar nada lindo acontecendo na sua própria vida. No fundo, ela sabia que não era inveja. Era uma dor antiga, que dizia que talvez Deus tivesse esquecido dela. E esse pensamento, mesmo não sendo verdade, começou a parecer cada vez mais convincente. Nos últimos meses, os dias de Clara pareciam todos iguais, e os intervalos entre um compromisso e outro tinham se tornado os piores momentos do seu dia. Era quando o barulho de fora diminuía, o que de dentro aumentava. Quando o expediente terminava e ela sentava no sofá, o celular já estava na mão, quase sem pensar. A tela se acendia e com ela uma sucessão de vidas perfeitas. Casamentos com legendas emocionadas, vídeos de viagens, casas novas, filhos sorrindo. E entre uma rolagem e outra, o coração dela ia se encolhendo um pouco mais. Senhor, o que há de errado comigo? Ela sussurrava às vezes, largando o telefone sobre o colo. Mas o silêncio que vinha depois doía muito mais do que as imagens que a feriam. No trabalho, a concentração escapava. Nas reuniões, respondia por obrigação. Até as orações começaram a parecer mecânicas. Palavras que saíam da boca, mas não atravessavam o peito. No fundo, ela sabia que não era apenas tristeza, era comparação. Era sentir que a vida dos outros andava enquanto a dela parecia parada em um mesmo ponto. E quanto mais ela tentava se convencer de que Deus tem um tempo para tudo, mais crescia dentro dela o medo de que o tempo dela nunca chegasse. À noite, antes de dormir, olhava o teto do quarto e se perguntava em silêncio: será que Deus ainda me vê? Clara sentiu o cansaço do corpo, mas o corpo parecia menos pesado que a alma.
Deixou a bolsa no chão da sala, tirou os sapatos, foi direto para o quarto, nem acendeu a luz. Deitou-se de lado, abraçando o travesseiro, e o brilho do celular iluminou metade do rosto. Uma amiga antiga tinha acabado de postar o vídeo do noivado. O noivo ajoelhado, o anel, os aplausos, a música suave. Os comentários eram todos iguais. Que bênção! Deus é fiel. O tempo de Deus é perfeito. Clara assistiu em silêncio, os olhos marejando. Ela sentiu o peito arder, como se alguém tivesse apertado um espaço que há muito doía. E antes que percebesse, o pranto veio. Primeiro contido, depois descontrolado. O travesseiro foi ficando úmido e ela não tentou mais segurar. As palavras escaparam como um desabafo reprimido. Eu entendo, Senhor. Eu espero. Eu entendo que o teu tempo é diferente, mas até quando? Silêncio. Ela esperou como quem aguarda um consolo imediato. Uma lembrança, uma sensação, um versículo vindo à mente, mas nada veio. Só o som da própria respiração trêmula. E a luz piscando da tela que ainda exibia o vídeo pausado. Acho que o Senhor se esqueceu de mim, Clara murmurou, com a voz rouca. Foi a primeira vez que ela disse isso em voz alta. Um nó se formou na garganta e pela primeira vez ela pensou que talvez precisasse aceitar o que tanto resistia. Que algumas promessas não eram para todos. Que talvez a vida dela fosse mesmo assim, estável, correta, solitária. Ela virou-se para o outro lado da cama exausta. No fundo não queria mais sentir esperança, porque esperar doía demais. E antes de adormecer fez uma oração curta, fria, como quem se despede de um sonho. Tudo bem, Deus. Se for assim, eu vou tentar me contentar. Os dias seguintes passaram como quem passa por um vidro embaçado. Clara acordava, trabalhava, comia, dormia, tudo no automático. Não havia mais brilho nas manhãs, nem urgência nas noites. Os cafés esfriavam, as mensagens se acumulavam sem resposta. E o espelho parecia refletir alguém distante. Alguém que existia, mas não vivia. Ela parou de ouvir músicas porque qualquer melodia bonita doía. Parou de assistir aos cultos online porque as palavras sobre promessas cumpridas a deixavam cansada. Até o celular, que antes era companheiro de distrações, passou a ficar mais tempo virado para baixo. Era como se o mundo inteiro tivesse virado cenário, e ela, uma figurante dentro dele. No trabalho, os colegas comentavam planos, viagens, risadas compartilhadas no almoço. Clara apenas sorria de leve, sem participar. Não era tristeza profunda, era algo pior. Era nada. Uma ausência de vontade, de sentido, de fé. À noite, deitava-se cedo. Não por sono, mas por fuga. O travesseiro já não era cúmplice de lágrimas. Era refúgio de quem cansou de lutar. Às vezes, Clara pensava em Deus, mas a lembrança vinha sem emoção. Não havia raiva, não havia amor, só um vazio. Como quem reconhece que ele existe, mas não para ela. E assim foram dias, depois semanas, tudo nesse mesmo tom cinza. Até que numa tarde qualquer algo pequeno começou a mudar. Não um milagre, não uma revelação, apenas um sopro. Foi numa terça-feira qualquer. O céu estava nublado, a casa estava silenciosa. Clara abriu o celular sem saber exatamente por quê, talvez por hábito.
talvez por tédio. O feed era de sempre. Fotos de viagens, casamentos, anúncios de coisas que prometiam felicidade instantânea. Mas entre uma postagem e outra, apareceu um vídeo simples. Uma moça sentada no chão da sala, com o cabelo preso de qualquer jeito e a Bíblia aberta no colo. Ela dizia algo que em outro tempo Clara teria ouvido e esquecido. Deus não te compara com ninguém. Ele só te chama para caminhar com ele, no teu ritmo. Clara quase rolou a tela para cima, mas alguma coisa fez parar. E repetiu o vídeo, de novo e de novo. Não era a frase em si, era o tom. Um jeito calmo, sem promessas fáceis, sem fórmulas. A moça apenas falava. E aquilo soava vivo. Por alguns segundos, algo dentro de Clara se moveu. Um eco antigo, o mesmo que ela sentia nas primeiras vezes em que orava com fé, quando acreditava que Deus havia de verdade. Mas logo veio a mente prática, fria. É só um vídeo, Clara. Uma coincidência. Não significa nada. Mesmo assim, aquela noite foi diferente. Antes de dormir, Clara não orou, mas respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, pensou: e se Deus ainda estiver me esperando, mesmo aqui, parada? No dia seguinte, algo continuava diferente. Não era o humor, nem o ânimo, mas uma leve inclinação à vida. Fez o café sem deixar queimar. Abriu a janela, deixou o ar entrar e no meio da rotina igual de sempre reparou em algo que antes passava despercebido. O canto de um passarinho na árvore da frente. Era pequeno, mas real. Como se o mundo gentilmente começasse a lhe devolver a cor. Naquela manhã, Clara acordou diferente. Não havia uma razão clara, apenas uma sensação de cansaço profundo. Não físico, mas um cansaço da alma. Cansada de se comparar, de correr atrás do tempo alheio, de tentar caber em vidas que não eram dela. Pegou o celular, olhou a tela por alguns segundos e com um suspiro longo bloqueou. Preciso silenciar um pouco o mundo e ouvir mais o que o meu coração e Deus tem para dizer. Foi um ato pequeno, quase imperceptível. Mas naquele silêncio, o som da própria respiração parecia um alívio. Os dias seguintes foram estranhamente lentos. Havia tempo demais. Tempo que antes era engolido pelas redes. E foi justamente nesse intervalo que ela ouviu pela janela a voz trêmula da vizinha. Clara, meu celular travou de novo. Será que você pode ver para mim? A princípio, era só um favor rápido. Mas Dona Ruth, agradecida, ofereceu café e conversa. Falou do marido que partiu, do neto distante, da solidão misturada com gratidão. Clara apenas ouvia, com aquele nó na garganta que aparece quando algo dentro começa a se alinhar. Nos dias seguintes, passou a visitá-la com frequência. Ensinou Dona Ruth a usar o WhatsApp, usar o aplicativo da Bíblia, e sem perceber passou a aprender com ela. A calma de quem vive um dia de cada vez, um contentamento de quem ainda encontra alegria no simples. Numa tarde, enquanto esperavam o celular atualizar, Dona Ruth disse com um sorriso sereno: Sabe, Clara, Deus nos desconecta às vezes do mundo para nos reconectar com o que é eterno, minha filha. Clara não respondeu. Apenas deixou as lágrimas caírem em silêncio. Era o início da cura. Os dias foram se transformando sem que Clara percebesse. O silêncio que antes parecia vazio começou a ter som. O canto dos pássaros, o barulho da chaleira, o toque do riso de Dona Ruth. Quando conseguia enviar um áudio sozinha. Aos poucos, o olhar cansado de Clara foi se abrindo para pequenos milagres. O céu alaranjado do entardecer,
o aroma do café fresco, o brilho discreto da vida comum. Já não sentia a mesma urgência de provar algo. E, curiosamente, quanto menos buscava ser vista, mais leve se sentia. Uma tarde, enquanto ajudava a Dona Ruth a escolher uma foto de perfil, ouviu a vizinha comentar com naturalidade: "Sabe, minha filha, eu olho para você e eu vejo alguém que tem tanto para oferecer. Às vezes só falta acreditar que o pouco que faz já alegra o coração de Deus." Clara sorriu, mesmo sem saber o que responder. Mas dentro dela, algo se encaixou. Era como se aquela frase abrisse uma fresta no lugar escuro onde ela havia guardado os seus sonhos. Naquela noite, antes de dormir, ela abriu novamente o aplicativo da Bíblia. Não por culpa, mas por saudade. Leu um versículo que pareceu sussurrar, que o coração dela já começava a entender. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6:6. Clara fechou os olhos e orou baixinho: "Senhor, obrigada por me lembrar que viver também é servir, mesmo que ninguém veja." E pela primeira vez em muito tempo, Clara dormiu em paz, sem pressa de chegar lá, porque de algum modo o amor já estava acontecendo ali mesmo, onde ela estava. Os dias foram voltando a ter cor, não de uma vez, mas como quem abre a janela aos poucos, até o sol entrar de novo. Clara começou a acordar mais cedo, preparar o café com calma e colocar uma música suave enquanto arrumava a casa. Às vezes, orava em silêncio. Outras, apenas deixava o coração repousar. As visitas a Dona Ruth continuavam, e o que antes era ajuda virou amizade. Entre risadas, receitas antigas e conversas sobre fé, Clara começou a perceber que o sentido da vida não estava em conquistar tudo, mas em estar presente, inteira, em cada pequena coisa. Um dia, quando cuidava das plantas da varanda, sentiu o vento bater no rosto e, sem entender o motivo, sorriu. Era como se o ar tivesse leve novamente, como se o fardo de ser suficiente tivesse, enfim, caído dos ombros. Ela não tinha respostas para tudo. Havia ainda dias de muita incerteza e perguntas que ficavam sem retorno. Mas agora havia um descanso diferente, uma confiança serena de que Deus não havia se esquecido. Clara percebeu que o verdadeiro contentamento não vem quando tudo se encaixa, mas vem quando o coração aprende a descansar em quem conduz os caminhos. E aos poucos, voltou a viver, não para alcançar o que faltava, mas para agradecer o que já tinha. Naquele fim de tarde, Clara sentou-se na varanda e com a caneca morna ainda entre as mãos. O céu tinha uma cor que só aparece quando a cidade decide suspirar. Um azul profundo, tingido de laranja morno no horizonte. O vento trouxe o cheiro das plantas e algo dentro dela, antes ruidoso, respondeu com quietude. Ela abriu o celular por reflexo. O gesto automático de tanto tempo. E por alguns segundos, as notificações brilharam como pequenas luzes tentadoras. Fechou a tela sem pressa. Não foi gesto de derrota, foi um gesto de cuidado. Escolher não ver era, naquele momento, escolher ouvir melhor. Clara não precisou bater a porta do mundo digital, nem prometer silêncio eterno. Optou por uma presença diferente, seletiva, serena, intencional. Voltaria às redes quando tivesse algo de verdade para dar, não para medir sua vida pelo reflexo alheio, mas para compartilhar um sopro de graça. Talvez uma foto simples do céu, uma legenda curta que não pedisse aplausos, apenas contasse que havia paz, aprendendo a viver
no tempo dele. Mais do que excluir contas ou apagar álbuns, ela começou a apagar daquele coração as comparações que roubaram cor das manhãs. Clara reaprendeu a olhar as pessoas sem medir as suas histórias. Relembrou que a bênção pode vir nas coisas pequenas. Quando se lembrava das promessas que um dia pareciam distantes, não se sentia mais amargurada. Lembrava-se com delicadeza do que ela havia lido. O coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Clara não precisava saber o mapa inteiro. Ela precisava apenas andar, com os olhos abertos e as mãos prontas para o serviço. Quando decidiu não correr mais, Clara deitou-se sem aquela pressa antiga no peito. Antes de apagar a luz do quarto, sussurrou uma oração simples. Seja o teu tempo, Senhor. Ensina-me a florescer nele. Dormiu com o rosto tranquilo, confiante de que esperar não é perder tempo. É viver no compasso daquele que sabe contar os segundos da graça. E assim, a vida de Clara seguiu, buscando menos um lugar que a definisse, mas sendo o lugar onde outros pudessem encontrar um pouco de paz. Buscava menos aprovação pública, mas estava mais desejosa de obedecer ao chamado do coração. Vivia com menos correria, mas com mais presença, menos comparações, mas com mais agradecimentos. E a cada nova manhã, ela dava um passo discreto de fé, porque ela entendeu que ela não estava vivendo os ritmos dos outros, mas vivendo a fidelidade do Senhor. Respire fundo mais uma vez. Deixe o ar entrar devagar e sair sem pressa. Sinta o corpo mais leve, a mente mais tranquila. Às vezes a vida não precisa correr. O que é seu, o que vem de Deus, Ele sempre encontra o caminho até você. E enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele cuida. Se essa história falou ao seu coração, curta esse vídeo, inscreva-se no canal enquanto você dorme e ative o sininho para receber as nossas próximas histórias. Assim, toda noite que você precisar se recolher em paz, você se lembrará que há um propósito até no silêncio. Obrigada por ficar comigo até o fim. Que o Senhor acalme os seus pensamentos e te envolva com uma noite de descanso e presença. Boa noite e até o próximo sonho.